pessoal, estou aqui com vocês mais uma vez com mais um vídeo. Tô muito feliz por nós estarmos aqui juntinhos mais uma vez para juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra do Senhor. Estou contentíssima com a sua companhia. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Você é novo aqui no canal, você chegou agora, muita gente está se inscrevendo, eu tô muito feliz e digo a você que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Ah, mas eu já te acompanho desde sempre, você também é sempre muito bem-vindo aqui e eu fico muito feliz pela sua companhia sempre comigo aqui assistindo os meus vídeos, tá bom? Ah, ainda não me inscrevi no seu canal, cai aqui de paraquedas ou então descobri esse canal com algum amigo. Se inscreva, tá bom? Se inscreva, ativa as notificações para sempre que eu postar um vídeo você ser avisado que tem um vídeo novo. Para tudo aí agora e se inscreve no canal, deixa o seu like aí pra mim, que isso vai me deixar muito feliz, isso vai me motivar, vai ser um incentivo pra mim continuar gravando vídeos para abençoar a vida de vocês. E hoje o vídeo é muito, mas muito especial. Mas antes, não esquece também de deixar aquele comentário legal, aquela sugestão, fala pra mim o que você achou dos vídeos, fala pra mim o que você achou do canal, deixa um comentário legal aí pra mim, tá bom? Nunca se fez tão real e tão presente como nos tempos atuais e no século que nós estamos vivendo, porque é uma parábola conhecida por basicamente todas as pessoas, né? Crentes ou não crentes, enfim, é uma parábola contada por Jesus muito conhecida e é muito forte. E hoje eu quero esmiuçar cada versículo com você. Nós vamos analisar texto e contexto dessa palavra com muita calma e saber o que o Senhor quis trazer para nós como ensinamento e como nós precisamos nos atentar para isso. Parábola em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 25, a parábola das virgens. Porque a gente para e se pergunta, bom, qual desses grupos eu me encontro? Em qual desses grupos eu me encaixo? Vamos descobrir hoje. Tá com a sua Bíblia aberta? Se não, presta muita atenção na minha leitura agora. Evangelho de Mateus, capítulo 25, diz a seguinte história para mim e para você. Jesus estava contando esta parábola, olha. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Versículo 13 diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Gente, que palavra maravilhosa. Talvez você não entenda por que eu quis trazer essa parábola hoje nesse vídeo. E por que é tão importante a gente falar sobre isso, né? Como eu prometi a vocês, que eu já falei no início do vídeo, eu quero juntinho com você hoje esmiuçar, prestar bastante atenção em cada palavra, em cada versículo desse capítulo, porque, sabe, não foi em vão que esta parábola foi dita por Jesus, não foi em vão que ela foi escrita aqui neste evangelho. Nós precisamos nos atentar para este ensinamento, porque
nós enxergamos a importância no primeiro versículo, porque esta história é uma comparação, sabe? Jesus ele está fazendo uma comparação com aquela história e a sua vinda. É como se ele dissesse assim, bom, o reino dos céus é muito parecido, a situação quando acontecer vai ser muito parecida com essa. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo para nós. E o que eu acho interessante é porque esta parábola, eu já disse e repito, nunca se fez tão atual como nos últimos dias em que nós estamos vivendo, nos nossos dias atuais. Porque assim, gente, mais do que nunca nós estamos vendo que a igreja está, de fato, dividida. Ali nós vemos um cenário de divisão, né? Virgens, elas todas eram virgens, ao mesmo tempo que nós vemos, né? Entre elas muitas semelhanças que a gente olha, nossa, mas são tantas semelhanças que a gente pensa que elas são iguaizinhas, mas não. A gente olha e vê que todas eram virgens, bom, todas estavam no mesmo lugar, todas estavam esperando o mesmo Senhor, todas elas tinham lâmpadas, muitas semelhanças entre elas, mas aí vem aquela mudança, né? Vem aquela diferença brusca entre todas elas, diferenciando 5 de 5. 5 eram prudentes e 5 loucas, tolas, insensatas, dependendo da linguagem da Bíblia. Então a gente vai ver que elas tinham muitas semelhanças, mas as semelhanças não foram suficientes para camuflar, né, a grande diferença que havia entre elas. Aqui a palavra está dizendo a importância daquele que se faz prudente, que espera e sabe como esperar a volta de Cristo. Então nós precisamos analisar isso. Às vezes a gente para e pensa, com certeza eu estou no grupo das virgens prudentes, com certeza, misericórdia pensar que eu sou virgem tola, que na hora H vai ficar para trás. Mas nós precisamos, gente, analisar essa história. Nós precisamos trazer ela para nossa vida, sabe? Eu sou a primeira a fazer isso nesse momento com você, porque é algo muito importante que nós precisamos analisar, sabe? Não basta ter as semelhanças, não basta estar ali no lugar certo, não basta estar ali na hora certa, não basta saber que Jesus ressuscitou, não basta aceitá-lo apenas, mas assim, há algo, há uma preparação. Nós precisamos não só de palavras dizer que servimos a Deus, mas nós precisamos nos preparar, nós precisamos nos posicionar como igreja preparada para se encontrar com Ele naquele grande dia. O que a gente vê são semelhanças importantíssimas que eu vou citar para vocês mais uma vez. A gente olha para o cenário da igreja e vê que realmente a igreja está dividida. Algumas pessoas têm opiniões diferentes das outras e eu já falei isso em vídeos anteriores. Eu me preocupo extremamente com isso, porque o evangelho é um só, o céu é um só, o nosso Deus ele é um só. Por que nós estamos assim tão divididos? Divididos em opiniões, divididos em pensamentos, divididos em doutrinas, divididos em muitas ideologias diferentes. Isso não pode acontecer. Até porque a palavra está nos dizendo que não basta. Sabe, não basta. Não bastou para elas serem virgens. Virgens elas eram, as outras também. Sabe, elas estavam todas ali no mesmo lugar. Elas estavam ali esperando pelo mesmo Senhor. Todas elas tinham lâmpadas, mas não era suficiente. Sabe, encontrar o caminho da porta não é suficiente se você não parar e perceber que você precisa passar por ela. E o caminho é estreito, o caminho é árduo. Só vai passar da porta para dentro aqueles que são prudentes. Sabe, qual a característica? A gente vai parar hoje para observar um pouquinho sobre isso. Característica de virgem tola
insensata e virgem prudente. O que isso significa? Quando a gente fala da virgindade, a gente fala da pureza, né? É uma característica que a igreja precisa ter. A igreja precisa ser pura. A igreja precisa estar limpa de todo pecado. Jesus morreu por nós na cruz do Calvário e nos deu o direito de salvação. Nós precisamos, como diz Pedro, nos santificarmos todos os dias para nos encontrarmos com o Senhor. Então essa característica, né, elas eram virgens, todas elas estavam ali puras, esperando o encontro com o Senhor, mas não era suficiente apenas serem virgens. Elas estavam ali, virgens prudentes e virgens tolas. Vamos pensar um pouquinho o que difere uma virgem tola de uma virgem prudente. Vamos começar pela virgem tola. Sabe, eu acredito, eu não vim aqui acrescentar nada na palavra, porque a palavra, ela não precisa que ninguém acrescente, e isso não é certo. Mas sabe, eu quero trazer essa palavra para os nossos dias de hoje. Eu levo as virgens tolas para aquele lado de que elas estão muito acomodadas. Virgens tolas são as virgens acomodadas, que elas não estão preocupadas com a volta, sabe? Elas não estão preocupadas em se preparar, a palavra certa é essa. Elas não estão preocupadas em se preparar para o grande encontro com o Senhor. Vamos agora fazer essa comparação. As virgens prudentes não, elas estão preocupadíssimas. Elas sabem que precisam se preparar para o grande dia. Elas sabem que precisam se preparar, tem que haver um preparo, elas têm que reservar azeite. Elas precisam guardar o que elas têm, como diz a palavra, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então elas estão ali atentas, elas estão observando, como disse o salmista, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Elas estão escondendo o que elas têm de precioso, o azeite reserva está ali guardadinho. Enquanto as tolas estão olhando para elas e dizendo: o que é isso? O que vocês estão fazendo? Estão se preocupando demais. Não, pelo amor de Deus, não precisa guardar azeite. Esse azeite a gente guardava em época de ignorância. Esse azeite aí a gente guardava quando a gente não sabia, né? Quando a gente tava ali, cego pela religiosidade. Gente, eu me preocupo com isso. Eu me preocupo com esse tipo de pensamento. Pessoas que não acham que precisam renunciar a nada. Elas não precisam se atentar para nada, porque a salvação e a morte de Cristo foi suficiente para que elas alcançassem a salvação. Mas não. É uma grande diferença entre virgens tolas e virgens prudentes. Virgens tolas acham que o caminho já está aí, ganho, não precisa mais se preparar para o grande encontro com o Senhor. Elas estão aí, com o que elas têm nas mãos, elas não têm mais nada o que preparar. Mas as virgens prudentes sabem que quanto mais elas vivem, quanto mais elas estão nessa terra, elas precisam se preparar, elas não podem se deixar ser contaminadas. Há um caminho de renúncia, há um caminho que precisa ser trilhado para alcançar, sabe? Nós não merecemos, mas pelo menos sermos um pouquinho dignos de entrar na cidade santa pelas portas. Eu vejo essa diferença, sabe? As tolas estão ali acomodadas, displicentes, tanto faz, tanto fez, mas é naquele grande dia que a gente vê que todas elas estavam no caminho. Todas elas sabiam que o Senhor estava chegando. Todas elas estavam ali no mesmo lugar. Todas elas estavam ali e adormeceram. Adormeceram. Mas a diferença é que as prudentes adormeceram preparadas e as tolas adormeceram completamente despreparadas, sem azeite reserva. O que significa esse azeite reserva? Diferença, santidade, busca pelo Espírito Santo, é isso que significa. Coisas que muitos não se preocupam mais, deixam de lado. Para que priorizar isso? Isso é peso, sabe? Isso é ser cafona, isso é ser rigoroso demais. Precisamos hoje parar para analisar em que grupo nos encontramos. Um grupo conformado, um grupo que deita a cabeça no travesseiro em paz. Gente, eu me preocupo com isso. Eu me preocupo com isso, sinceramente. Pessoas que não se preocupam mais em ser fiéis para alcançar o céu. Pessoas que não se preparam mais para o grande dia do Senhor.
Pessoas que estão tão acomodadas nessa terra que elas não estão mais preocupadas. Sabe, parece que elas nem acreditam mais que o Senhor está voltando e que Jesus vem para buscar a sua igreja. Elas não estão mais ali na brecha, atentas, buscando, gente. Isso é muito preocupante. Não seja tolo, tola. Não seja imprudente, achando que está tudo ganho, que a cruz já foi vencida por Cristo. A cruz de Cristo foi vencida por Ele. Mas a cruz de Cristo desenvolveu uma cruz que agora nós temos que carregar. Cruz que nós precisamos carregar até o fim para chegarmos no céu naquele grande dia. A gente precisa se atentar para isso. É isso que quer dizer essa parábola para mim e para você. Será que nós estamos acomodados como virgens tolas e imprudentes? Ou nós estamos atentos como virgens sensatas, sábias, que entendem que o caminho que nos leva para o céu não é nem um pouquinho fácil de ser trilhado, gente? Não mesmo. O caminho é árduo, o caminho é muito, mas muito espinhoso. E talvez você me pergunte, Ruth, por que você veio falar disso aqui? Gente, porque eu estou preocupada. Eu estou preocupada. Eu quero trazer para esse canal a palavra pregada na íntegra. Eu quero trazer para vocês a Bíblia. Eu quero trazer para vocês a palavra que edifica. Por isso que eu estou preocupada em trazer isso hoje. Vamos parar para analisar em que situação, em que posição nós nos encontramos, o que somos, o que temos sido. Virgens sensatas, sábias e prudentes, ou virgens tolas, insensatas e imprudentes? Eu quero que você analise hoje, pense com carinho nessa palavra. Gente, é a Bíblia, é a Bíblia. Eu quero convidar você, eu quero desafiar você que assistiu esse vídeo a mostrar esse vídeo para alguém. Sabe, alguém também precisa ouvir essa palavra, nós precisamos nos conscientizar disso. A igreja no céu precisa se conscientizar disso, porque o céu está nos esperando. O Senhor está às portas e o grande dia dele está próximo. Eu quero deixar essa palavra para o seu coração. Vamos nos preparar como virgens prudentes. Amém?